peço caridade a todos que bear with me. Eu estou ainda aprendendo de PowerPoint. Isso é uma novidade. É uma novidade não pela tecnologia em si, que software por software a gente aprende. É uma novidade para quem não tem a experiência de seguir a linha de raciocínio seguindo as fotos. Então, às vezes, você quebra a linha de raciocínio que normalmente iria fluir se não tivesse alguma coisa te guiando. Não sei se tem gente que tem facilidade de falar de uma maneira, tem gente que mas eu estou tentando me alongar aí. Mas hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados pobres de espírito, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é de extrema importância, porque ele fala de uma das virtudes mais importantes que todos nós um dia vamos conquistar, que é a humildade. Né? Então, a gente começa com o capítulo de uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles, está faltando um acento, o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. É preciso que a gente faça uma alusão à palavra usada por Jesus, porque a gente tem que entender que naquela época a língua popular da Palestina, daquela região ali, especialmente onde os judeus estavam, era o aramaico. E o hebreu, na verdade, era a língua dos religiosos no templo, quando eles vinham dar os sermões e tudo mais. Mais ou menos parecido com o catolicismo na época, há 30, 40 anos atrás, ou até mais 50 anos atrás, onde o latim é que se estudava na igreja e o povo, dependendo da região, falava a sua língua nativa. Então, nessas traduções, a gente vai encontrar, então, algumas coisas que não fazem tanto sentido quando a gente passa para o português. Então, quando você fala pobres de espírito, na língua popular, no português, dá a impressão que alguém de um ruim, alguma coisa que não tão boa, digamos assim. Quando que, na verdade, na tradução correta, ou seja, no entendimento, no significado, é aqueles mais de simplicidade de coração, ou seja, os humildes. Então o capítulo gira todo em torno disso aí. Mas, como toda vez a gente tenta falar sobre os ensinamentos de Jesus, e Jesus, ele sempre, em todos os capítulos, tem sempre esses convites a gente fazer determinadas reflexões e entender sobre os ensinamentos. Hoje a gente quis adicionar, além disso, algum lado mais psicológico, para que a gente possa refletir de uma maneira mais trazendo para o nosso dia a dia, e ver se a gente consegue um pouco mais adiante, além só da parte religiosa. Então, a humildade, está faltando um acento, é um ato de submissão a Deus. Deus prefere o humilde e ignorante do que o educado que acredita em si mesmo mais do que em Deus. A gente vai encontrar nesse capítulo várias definições em relação à humildade e o porquê da humildade ser tão importante. Né? À medida que a gente vai evoluindo, principalmente evoluindo na nossa inteligência, no nosso intelecto, a gente começa a questionar determinadas coisas. E todos esses questionamentos, toda essa descoberta, né, das leis divinas através da ciência, várias vezes nos colocando numa situação na qual a gente acredita que sabemos tudo, que por si só somos autossuficientes, que Deus é uma coisa assim distante. Talvez a gente não precise tanto como a gente pensava que precisava. Né? O homem, à medida que foi evoluindo, chegando à Lua, descobrindo medicinas e alongando a vida na Terra, melhorando a qualidade de vida na Terra, a gente chega até no status na qual somos invencíveis. Um dia, quem sabe, a gente vai descobrir até uma maneira de viver 200 anos. Mas a realidade é que no íntimo, a gente ainda se sente vazio. Com todas essas descobertas, com todos esses avanços,
algo falta na gente ainda no nível moral que a gente se encontra. A vida está melhor, material sim, sem dúvida, mas falta ainda. Então a gente vai vendo, na medida que a gente vai desenvolvendo esse capítulo, um entendimento maior do porquê Jesus, esse psicólogo, esse professor que tanto nos estimula a reflexão para que a gente mude os nossos atos, o porquê da humildade ser tão importante. Então Jesus, nos evangelhos, nos fala, em várias partes, principalmente nesse capítulo, aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será maior no reino de Deus. Essa é uma comparação que ele faz. E a gente, obviamente, bota um parênteses aí para explicar que a criança é um exemplo de pureza, é um exemplo de simplicidade. Mas a gente sabe que, através do Espiritismo, a criança é um ser espiritual, milenar, já teve muitas vidas, né? Que pode ter tido vidas no passado até difíceis, ou seja, a gente está vendo de uma forma material que a criança representa ali essa pureza, mas como espírito a gente sabe que todos somos, na escala evolutiva, ainda aprendendo. Aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Quando fordes convidado para as bodas, ide colocá-los no último lugar. Olha só, pequeno, escravo, último lugar. Quando a gente escuta isso, isso aí fere um pouco, né? Não é bem a gente não. Ainda. Não estamos ainda nesse nível. Parece que esses conceitos ainda ferem um pouquinho a nossa inclinação. Porque a gente ainda precisa de um reconhecimento de determinadas coisas. A gente ainda não consegue se colocar no mundo dessa forma, porque a gente ainda precisa desse feedback, desse reconhecimento que estamos fazendo a coisa certa. Mas a realidade é, que tipo de reconhecimento é isso que a gente está buscando? Mais tarde, no desenrolar dessa palestra, a gente vai entender exatamente o porquê disso. E por que esse reconhecimento do mundo em si? Né? Essa é uma das questões. Porque, na verdade, quando você não é humilde, você ainda precisa desse reconhecimento e desse feedback de fora para dentro. Porque você ainda não se encontrou, você ainda não tem esse amor por si de uma forma na qual você não precisa do aplauso externo. Quando a pessoa é humilde, com virtude, sincera, ela já não precisa mais desse reconhecimento do lado material. Ele consegue, sim, sentar no último lugar e não se sentir pequeno. Ele consegue, sim, chegar e limpar o pé dos amigos, como Jesus fez, e não se sentir inferior. Ele consegue, sim, ser ingênuo, mesmo quando no fundo ele sabe muito mais daquele que acha ele ingênuo, e calar. Não precisar mostrar, eu sei, eu estou deixando você achar que eu sei. Não, porque na sinceridade da humildade você já descobriu algo mais. E agora o relacionamento é você e Deus. O mundo, o reconhecimento do mundo, o aplauso, já não importa tanto mais. E essa é a essência que Jesus quer chegar. Então no Evangelho, em várias partes, você vai vendo essas descrições, que no momento, para nós, são fortes. A gente ainda espera o feedback. A gente vai fazer uma coisa no trabalho, você espera um reconhecimento do trabalho. Good job! Bem feito, hein? Pô, gostei. Quando você não tem isso, você se questiona. Será que meu chefe gostou? Eu sou um cara que eu não sou muito de falar isso, é um erro meu. Eu não sou muito de ficar falando good job, good job, good job. Eu tive uma vez que eu tive um empregado meu e falou, eu vou pedir as contas. Eu falei, por quê? Porque tudo que eu faço não é bom enough. Como não é bom? Bom pra caramba, tu falou bem, mas você nunca fala. Aí eu falei, é mesmo, eu nunca falo. Mas eu falei, mas por que você precisa também que eu fale? Entendeu? Tem que ficar... É que nem essa psicologia, às vezes, que
que a criança, que você vê alguns pedagogos falando assim, o positive reinforcement. A criança chutou na bola assim, a bola quase não foi. Fantástico essa bola! Foi demais. Eu falei, calma, não foi tão bom, assim foi um chutinho de nada. Mas não, é que é bom para a criança. Tudo bem, isso é questionável. Eu não sou pedagogo, eu não sei. Mas o que eu não quero é que o adulto cresça numa expectativa que o mundo seja igual aos pais, aplaudindo para qualquer coisinha que tenha, enquanto que na verdade o mundo vai chegar alguém e falar, ei, essa bola aí não sai do lugar, essa bola tem um chute horrível. Peraí, meu pai sempre falou que foi excelente. Positive reinforcement é bom para a gente, um feedback natural, quando ele realmente é válido, quando realmente é outstanding. Mas aí é questionável, isso aí é entrando numa outra área. Mas nós, no nível que a gente se encontra, a gente ainda precisa desse feedback. A gente ainda se segue nesses parâmetros e vai se colocando dessa maneira. E é importante a gente olhar isso para a gente e entender aonde é que a gente se situa. Em termos de psiquismo humano, eu não sou psicólogo, tá, gente? Se tiver um psicólogo aí, por favor, corrija, adicione, se quiser, levanta a mão e fala, ó, é assim. Mas o ego é uma coisa que tem uma formação que não é necessariamente ruim, é a impressão que ele vem se desenvolvendo desde o nosso indivíduo e da direção que a gente coloca nele, mas ele é um fruto, né, da imperfeição e da ignorância, e é como se fosse essa camada de ignorância que envolve o ser essencial. Essa é a explicação que a gente estava encontrando. Mas a explicação mais forte que você vai ver agora em outros exemplos, principalmente de Joana de Ângeles, que é uma herança do primarismo, está errado ali, primarismo animal a ser direcionado. E na frente, em cima, que eu esqueci de dizer também o autor, quando o princípio inteligente inicia o seu estágio no reino nominal, traz como herança toda uma carga de energias instintivas relacionadas à sua sobrevivência, que culmina na formação do ego no ser humano. Ou seja, nos nossos primeiros estágios de reencarnação, como seres simples e ignorantes, naquele momento, o instinto que nós tínhamos era puro de sobrevivência. E naquele momento, sobrevivência se sobrepõe a qualquer coisa. Na hora que eu caçasse, eu ia caçar aquilo ali, eu ia comer e o meu clã ia se alimentar. E se viesse qualquer um que eu não conhecesse, eu matava. Porque ali era total instinto, né? E nós, então, baseados nessa fase primitiva do nosso ser, que nós experienciamos há muito tempo atrás, fomos trazendo, então, até hoje, ainda resquícios desses instintos que são mais para o lado do animal do que para o lado do ser mais sublimado. Mas à medida que a razão do sentimento moral vai aumentando em nós começamos a identificar esse sentimento que é ok, que é natural, mas que talvez esteja no caminho, talvez esteja nos atrapalhando, porque ele está de uma forma exacerbada ainda no nosso ser, que nos faz agir e às vezes pensar de uma maneira que não é producente para a nossa evolução. Agora, no momento em que a Terra está passando por todas essas transições, nós vamos querer que o mundo seja menos competitivo e seja mais de colaboração. E esse ego, esse sentimento animal de competição e como é que fala, de sobrevivência, já não precisa tanto mais. Porque a gente vai ver que estamos ligados uns aos outros. Que a minha felicidade sozinha no mundo não é felicidade real. Ela é verdadeira e muito mais amplificada quando ela é shared. A construção de qualquer coisa não se pode fazer sozinho. Nós somos animais sociais, seres humanos, precisamos uns dos outros. Então isso daí está mudando. E é importante a gente entender a origem do ego. Agora, o problema em si do ego
é a alimentação da negatividade, do lado negativo dele. E vocês vão ver aqui nos exemplos. Negatividade do ego e a manifestação dessa negatividade. A gente tem, né, o ódio, o egoísmo, o orgulho, a raiva, o ressentimento, a ansiedade, medo, ciúmes. Tudo isso aí, fazendo parte. Não tem ninguém que não tenha esse sentimento. Tá? Se alguém já se sublimou e não sente nenhum deles, legal. Eu não estou nesse grupo, já vou lá falando. Mas, pelo menos, eu estou vendo e entendendo para que eu consiga, então, canalizar. Não é? Se alguém se identifica mais com um com o outro aí, né, a gente pode... E olha só a manifestação dessa negatividade. A pessoa faz o quê? Leva o pessoal, está faltando leva. Leva o pessoal, julga, reclama, reage, nunca erra, é violento. Levar para o pessoal é uma coisa assim muito interessante, porque tem pessoas, né, o ser muito egocêntrico, ele leva tudo para o lado pessoal, entendeu? Ele se ofende com facilidade. Chega assim e fala assim, ó, você não sabe o que você está falando não, isso aí não está errado isso aí. Aliás, o que você fez está uma porcaria. A primeira coisa que a pessoa faz, não, peraí, não. Aí já me feriu pessoalmente aqui. Me envergonhou na frente de todo mundo. O que os outros vão pensar? Olha só, eu preocupado agora pela minha insegurança ainda, de precisar o feedback de todo mundo, de precisar saber o que os outros acham de mim, porque eu ainda não me conheço, eu ainda não gosto 100%, ainda não tenho esse relacionamento mais forte com o ser divino que está aqui dentro. Então isso tudo me preocupa. Então eu quero me expor como melhor aqui. E agora, como é que fala em português? Blew my cover e eu estou aqui exposto, porque alguém chegou e me acusou. Né? E eu gosto de julgar. Porque quando eu julgo, quando eu aponto o dedo, quando eu falo com outro sobre alguém, eu inconscientemente, desmerecendo o outro, apontando o problema dos outros, eu me sinto melhor. Por quê? Porque eu me sinto mais bom do que o outro. E esses são os nossos erros ainda, as nossas inseguranças baseadas num ego que num dia vai diminuir e vai ser canalizado numa outra direção completamente diferente. Mas agora ele fica no caminho dessa humildade que Jesus quer nos ensinar. Essa humildade que Jesus vem nos ensinar em várias partes do Evangelho, ela é como se a gente limpasse o canal, a nossa antena, o nosso radinho. A gente tem um radinho que sintoniza com as faixas de frequências do plano espiritual cada vez mais alto. O orgulho, o egocêntrico, aquilo ali é como se fosse uma coraça, como se fosse uma ferrugem naquilo ali, a emissão é baixíssima. Pega aqui embaixo, a pessoa humilde abre aquele canal. Ela recebe intuições mais altas, um conforto maior, ela alcança muito mais alto do que o orgulhoso. E nas personalidades, eu tive uma secretária, eu não quero falar mal não, mas eu tive uma secretária que fez uma correção, mas aí acabou que não pegou esses erros. Todo esse negócio em 20 minutos. Tudo bem. Eu cheguei atrasado. Personalidade do ego. Tá. Se alguém se identifica. Fala francês, Francês. personalidade. Desculpa se vocês não falam francês. Não dá pra gente falar de todas aqui. E eu queria falar de uma que eu conheço bem, que é perfeccionista. Tem um Marte, tem o puritano, tem o eufórico.
Mas o perfeccionista, ele está querendo sempre mostrar que ele é perfeito. Essa apresentação para a sociedade, ela é impecável. Ela não pode ser nada menos do que impecável. Porque quando isso, quando ele falha, e ele sofre quando ele falha, aquilo ali atrapalha, porque ele está sempre precisando que todos reconheçam que ele não é. Que todos reconheçam que ele é perfeito. E tu imagina quando você tem esse problema. E olha que todo mundo tem um pouquinho, né? Porque todo mundo quer acertar, todo mundo quer evoluir. Mas quando a pessoa chega num nível de perfeccionismo problemático, aí a pessoa sofre. A pessoa sofre porque ela não aceita a falibilidade. Nós somos falíveis. Nós não sabemos tudo e nós vamos errar. Isso daí não tem como. E então você imagina eu simplesmente perder muito mais tempo do que eu deveria em determinadas coisas. Muito porque toda aquela impressão que eu quero passar, porque importa ainda o que os outros pensam. Eu ainda não tenho a humildade de fazer o meu melhor. Não é que o não perfeccionista faz tudo largado, que tanto se dane vão achar que eu faço tudo errado mesmo, eu não sou perfeito, hein? Não é isso. É fazer o melhor, mas nesse processo de fazer o melhor, se errou, se envergonhar, não se sentir inferior, não se sentir pensando o que os outros vão achar de mim. Mas o que os outros vão achar de mim? Não importa. Eu tentei o meu melhor, esse é o meu melhor. Tem gente que vai fazer muito melhor do que eu. Mas no momento, esse é o meu melhor. E eu estou satisfeito com isso. Mas não significa que eu vou improve e vou cada vez melhor, cada vez mais tentar melhorar. Sem sofrer nesse processo. E o puritano? Imagina o puritano. Toda hora está se defendendo. Uma vez eu saí do centro, fui tomar uma cerveja. Brasil vai beber. Aí entrou uma pessoa que não me conhecia, viu lá tomando cerveja. Que santo, né? Aí eu estava tomando cerveja e continuei tomando cerveja. Eu vou esconder aqui, não posso, então vão me ver que eu estou tomando cerveja. Por quê? Todo mundo sabe aqui que eu não sou perfeito. A maioria dos meus amigos que estão aqui também reconhecem isso. E determinados erros que a gente vai cometer, no caso, eu não estava bêbado, mas eu estava tomando uma cerveja. Mas, não, geralmente eu realmente não gosto de beber muito, porque me faz mal, mas uma cerveja eu gosto. Não vai me diminuir, ou não vai me colocar numa situação na qual eu tenho que me explicar. Porque no Espiritismo, todos nós que estamos aqui, que vemos aqui a tribuna, somos o que aprendemos mais. E não é porque a gente está aqui porque a gente é superior a ninguém. Na verdade, muitos que estão na plateia deviam estar aqui dando aula, sem falar nada, só mostrando um slide da sua vida. Porque vivem de uma forma muito melhor e maior do que, às vezes, o que está aqui palestando. Mas alguém tem que falar. Então a gente está aqui se esforçando para falar. E outros mais que se encontram todos frutos dessa distorção do nosso ego. Agora, prazeres, né? Aquilo que alimenta o ego, que nós deveríamos combater, né? Comida, sexo, drogas, adoração. Tem uma palestra aí para se falar, só disso aí. Comida pizza? É isso que eu faço. Já vou, acho que ela faz Foi um erro, né? Essa número 1 eu não tem esse problema. Realmente eu não como muito, não. Mas eu vou falar de um que é muito importante, que é muito em voga. É a licença. Falar mal dos outros. No nível que a gente se encontra, o nosso ego reage a isso. Para muitos faz bem falar mal dos outros. Para muitos faz bem falar da derrota do outro. Porque quando a gente fala, inconscientemente, a gente pensa assim: eu
baixa, então eu sou melhor que aquilo. Tá vendo aí, ó? Pôs aquilo ali, caiu feio. Eu não preciso falar, eu nunca fiz isso. Só eu estou expondo para que o outro conclua que eu sou superior. Então, no final das contas, o que acontece? Eu estou massageando, eu estou estimulando esse lado do ego negativo para que ele cresça em mim e eu me sinta maior do que eu realmente sou. Somos nós tentando aparentar uma falsa superioridade, uma falsa perfeição que ainda não existe. Então, todas essas coisas fazem, é importante a gente refletir, porque as coisas acontecem na gente inconscientemente. Não é que a gente programa, são hábitos, e são coisas que vêm de muito tempo, mas que agora, com conhecimento, a gente vai expondo isso para que a gente, quando perceber em nós, não, eu não quero assim, a gente vai falar um exercíciozinho interessante de como agir. Agora, olha que interessante que as consequências dessa vivência egocêntrica, no final das contas, nos traem o quê? Energias deletérias, né? Fatiga, vazio, um vazio que não tem o que complete. Eu posso massagear o meu ego o que for. No final das contas, esse vazio, sabe o que é esse vazio aí? Esse vazio porque tudo isso é uma fachada. É por isso. É uma fachada. Eu tentando convencer a mim mesmo. O humilde não tem esse vazio. Ele já preencheu esse vazio. E perda de vitalidade. Ou seja, falando mal, sentindo todos esses sentimentos, a gente conhece aqui no Espiritismo o reflexo somatizado em nós mesmos e que eventualmente eclode no universo. Então, como transformar a ignorância, o ego negativo no que queremos ser? São três coisas. A primeira é a consciência. A gente tem uma reflexão do que realmente a gente quer. O que é ser humilde e como chegar. Então, na consciência, a gente vai mostrar, eu trouxe algumas partes do Evangelho, que sem humildade apenas vos adorneis de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Aqui nem bijuteria barata. Sabe? Se você bota um monte de bijuteria barata para que é ouro, não é ouro. É a mesma coisa. Não é ouro, gente. Eu posso chegar e fingir o que eu quiser fingir de virtudes que eu ainda não conquistei. É tudo uma fachada. Todos os seres humanos são iguais na escala divina e somente suas virtudes os distinguem aos olhos de Deus. E isso daí é que a gente fala muito. A gente fala. Mas na hora H a gente não pensa dessa maneira. Porque isso entra em contradição com a estrutura social, material que a gente vive. Igual aquele cara ali, na sarjeta, que não trabalha, tomando todas. Não sou igual esse cara não. Eu sou melhor. E aquele criminoso lá que está preso lá? Eu sou igual ao criminoso? Não sou. Nunca fiz isso, eu sou melhor. Então nós, na escala hierárquica do mundo material, a gente se autoclassifica, se compara uns aos outros. E esquece que no íntimo, nós somos e fomos criados iguais. Mas que as virtudes é que nos distinguem. Só as virtudes. Aquele que hoje é criminoso pode, depois do erro, do crime, em 2, 3 vidas, passar à nossa frente. E a gente no bem bom, 4 vidas mais tarde, o criminoso, que era criminoso lá,
está no outro plano mais alto que o teu. Porque a conquista vai depender das nossas experiências. Então, a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza dos espíritos, completamente diferente dos títulos que a gente encontra aqui na Terra. Aqui na Terra o que é? Beleza, dinheiro, não sei o que você vê primeiro. O que mais? Inteligência, PhD, títulos, posição social, né, dinheiro. Nós que somos brasileiros, que viemos de uma cultura diferente do americano, tem que prestar atenção, porque a gente está passando por uma experiência espetacular, única nessa encarnação, única, que é fazer essa imigração para uma cultura diferente. Porque quando você faz isso, você começa a perceber como você vivia antes lá. E quanto mais o tempo passa, quando você volta para o Brasil, você encontra com os amigos, e você vê que os amigos continuam sendo os mesmos amigos e meio que pararam no tempo, então servem para você como uma fotografia do que você pensava e do que você também era. E você vai ver como você muda. Quantos brasileiros chegaram aqui e pegaram na vassoura e começaram a limpar banheiro dentro de casa, quando em casa tinha babá, empregada, não sei o que, não. Eu não fazia isso, não. Batia sininho e vinha entregar o prato, agora ela lavou o prato. Quantas coisas aqui nesse país a gente fez que a gente lá considerava. Isso eu não faço, não. Aqui a gente faz. Aqui a gente faz e aprende que não diminui nada como pessoa. Na verdade, eu vou dizer para vocês, a minha filha faz babysitter para um bilionário na Roya, um Blacks, no topo da casa. Casa de mais de 20 milhões de dólares. A propriedade parece um rancho. Quando ela entrou lá, ela, coisa das crianças, foi uma horta. Se você entrasse lá para ir falar, lá buscar a Evelyn, se você vê o cara capinando assim, ó, você fala, ô companheiro, vai chamar teu patrão lá que não tem papel. É o cara. Ter passatempo dele é pegar na enxada lá, plantar. No Brasil, quando que você ia ver um cara bilionário, com jatinho particular e tudo, na enxada lá, plantar, adora, tudo orgânico, o cara planta tudo, adora, tá lá tudo sujo de terra. Então a gente muda. E essa experiência vale a pena para a gente prestar atenção nessa mudança. Agora, tem um autor, Edward Toll, que tem uma coisa interessante, tem umas práticas que permitem a diminuição do ego. Um livro dele, interessante. Ele primeiro fala que existem mecanismos automáticos de reparação do ego. Ou seja, é quase como se a gente tem esse ego nessa negatividade e automaticamente ele parece que ele, quando é tocado, ele quer se reagir imediatamente, consertar. Né? Se alguém chega para você e te fala uma coisa, justo ou não, tá? Pode até ser uma coisa injusta. Não, você não devia ter feito isso, você não sei o que é. Você, dependendo da situação, você sente raiva. Você sente... A raiva ela é positiva no inchaço do ego, porque eu cresço, aquilo ali me faz maior. Depois eu passo para a defesa. Não, não é bem assim não, deixa eu te explicar. É assim que funciona. Olha, não, porque por causa disso, daquilo, outro, eu vou justificar. E depois eu vou acusar. Ah, você também faz a mesma coisa. São mil pequenos processos naturais que estão o quê? Protegendo esse ego inflado que a gente tem e que a gente não consegue baixar. O que vão pensar? O cara está me atacando aqui, eu tenho que dar na altura, eu tenho que responder. Não é? Então, na prática, para permitir a diminuição, ele faz um exercício. Quando alguém te criticar ou acusar, justamente ou não, tá? Você se sentir diminuído, tente não restaurar o ego. Tolere. Não faz nada.
Permita se sentir diminuído. Quem aqui consegue? Ainda mais quando você sabe que talvez aquela pessoa de onde está vindo a acusação, né, esteja sendo injusta. Permite se sentir diminuído. Não pensa no que os outros vão achar. Não pensa se está errado ou eu estou com a razão, isso é injusto, isso não está certo. Não pensa em nada. Não faz nada. E presta atenção no que acontece dentro de você. É possível, ele colocou, é possível que você sinta que você está encolhendo. Que agora está todo mundo olhando para você. Falaram uma coisa que você no íntimo sabe que você não fez. Já estão achando que você é um incompetente, quando na verdade você sabe, não, eu sei fazer isso. Eu podia gritar aqui e falar, não, calma aí, eu sou bom, eu sei fazer isso aqui, não, você está errado, não, então. Calei a boca. Escutei. E agora aprecie o espaço interno criado onde há vida intensa. Perceba que você não diminuiu, mas cresceu. Você acaba de se desidentificar com a forma, matéria, ilusões, defesas, medo. E sinta o ser essencial expandindo em você. Naquele momento, que se você sabe, você recebeu injustamente, quem é a tua maior witness, o maior testemunho? Outro. Precisa outro? Precisa realmente? Mas o que vão falar? Vão achar que eu sou isso? Precisa? Não fala nada. Mais cedo ou mais tarde a verdade vem aqui. Mais cedo ou mais tarde, quem você realmente é se sobrepõe ao que os outros acham que você é. E isso é a chave do negócio. Porque a humildade, ela vai aparecendo em nós, quando nós entendemos esse processo. Quando a gente realmente vai letting go todas essas ilusões, esses medos, essas coisas que nos revestem como se fosse uma coraça. E a gente vai ver que a gente vai ser muito mais feliz sem se preocupar com isso. E no caso da aceitação, todos nós temos experiências de vida diferentes. A gente vem com situações, né, diversas, seja econômicas, né, pobreza. No Evangelho tem vários exemplos de pessoas, né, de níveis sociais diversos, principalmente no céu e inferno. Na parte final tem vários exemplos de espíritos que desencarnaram, falando do que eles experienciaram, como eles viveram na Terra. E no caso aqui eu trouxe um exemplo do Evangelho na injustiça. Então ele coloca: todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas de vossos irmãos, refletindo se vós mesmos não vos achais exemplos de culpa. Isso é caridade e também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não vos pode recompensar por isso? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde, é reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Humildade, gente, não tem nada a ver com situação econômica, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com tipos na Terra, general, PhD, nada disso. Humildade é um estado de espírito, um estado interior, na qual a gente realmente passa a se conhecer como a gente realmente é. E isso daí é fundamental, porque muitas vezes a gente que chega aqui no centro e vem de outras doutrinas tem essa dificuldade de entender a humildade. Acha que humildade é uma coisa relacionada a
a classe social. Está fazendo um trabalho humilde. Ele mora numa casa humilde. Tem muita gente que mora em casa muito pequena, humilde, que não é nada humilde. Tem pessoas que moram em mansões extremamente humildes. Então a humildade é um estado de espírito, é uma coisa, uma virtude que a gente vai conquistando, que independe de todos esses cenários. Então é isso. A gente tem uma conclusãozinha, mas um capítulo inteiro, ele é esse convite a essa reflexão para que a gente baixe a guarda. Não precisa realmente provar nada para ninguém. As nossas conquistas silenciosas tem alguém que é torcedor do Flamengo mesmo, que está lá vibrando pela gente. É Deus. E se sabe de todas as... Não, quando eu falei Flamengo é porque sabe que o flamenguista é louco. Fala da torcida. Falei da torcida. O flamenguista é fanático. Tem alguém fanático por nós. É isso que nos criou. Márcio, você no começo, a tua primeira foi de Jesus, claro, foi de oportunidade. E veio ensinar na época, a gente já podia comer. Mas agora, você está falando aí, com a chegada do Espiritismo, 150 anos atrás, que foi ele, Jesus, que prometeu, eu acho que é tão lindo o Espiritismo, porque não é um altar lá em cima, a gente precisa aqui dentro. É se apreciar e se desenvolver, porque ninguém vai fazer por nós. O Espiritismo, que é consequência de Jesus, é o cristianismo redimido, ensina isso. A gente se perceber e se melhorar. Não tem que se cobrar com ninguém. Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje, a experiência do médico. E se melhorar. Ele disse a diferença entre um ser humano e o animal é que nós, os seres humanos, temos sempre essa tendência da melhora. Porque é por isso que estão chamados. Né? Nossa lei do poder. Então, gente, somente através da humildade, da caridade, é que nos aproximaremos mais do Criador a cada um. Uma fotinha melhor nessa foto. Para quem não está vendo, é o pôr do sol. Então a gente vai agora passar para lá e passa.